Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Hoje, Colossenses 3, na versão da Bíblia, a mensagem. Mas antes, vamos começar com uma oração. Deixa eu arrumar a luz do... para não ficar... Então vamos lá para a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra que se encontra em Colossenses 3. Agradeço por estar presente. Mas antes, eu vou ler a introdução que tem na Bíblia a mensagem. Dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus, conhece os verdadeiros fatos de sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição, irá reagir apenas com um sacudir de ombros, como se não tivesse ouvido nada importante. É certo que alguns, ignorando ou conhecendo bem sua história, acabam por dispensá-lo, mas com poucas exceções, eles sabem instintivamente que estão diante de uma vida notável. Também é comum entre os que consideram verdadeiramente importante a inclusão de outros que pertencem a igual importância: Buda, Moisés, Sócrates e Maomé, para citar algumas das predileções pessoais. Para eles, Jesus é importante, mas não o principal. Seu prodígio é considerável, mas não é preeminente. Os de Colossos, pelo menos alguns deles pareciam pensar deste modo. As forças cósmicas estavam adquirindo no meio deles a importância semelhante à de Jesus. Paulo então envia uma carta a eles na esperança de reconduzir Jesus, o Messias, ao centro de sua vida. A maneira em que ele constrói esse argumento é tão significativa quanto o próprio argumento. Alegações a favor da unicidade de Jesus são bastante comuns, mas costumam expressar uma arrogância que é incompatível com o próprio Jesus. Às vezes são enfatizadas e até com violência, mas Paulo, apesar da convicção inabalável de que Cristo ocupava sozinho o centro da criação e da salvação, não é arrogante, muito menos violento. Ele argumenta com humildade e escreve com a força de um amor que expressa consideração. Ele volta a expressar algo que os cristãos vieram a apreciar muito em Paulo: a união de um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. Paulo estava na prisão, aguardando julgamento por perturbar a paz com seu ensino. Ainda assim, ele estava feliz por ajudar a resolver, por meio de uma carta, os problemas de cristãos que ele nem conhecia. Embora judeu, ele estava familiarizado com o medo do destino que dominava a vida dos não-judeus. Embora tivesse o Deus único em seu ser desde o nascimento, ele sabia que os não-judeus costumavam misturar religiões. Para Colossos era uma pequena cidade na província cuja capital era a grande Éfeso. A igreja em Colossos foi provavelmente plantada por Eparas, que conheceu Paulo em Efésio quando a igreja colossense estagnou. Epáfras seguiu o conselho de Paulo. O povo da época, em sua maioria, acreditava que o ar em torno dela estava cheio de espíritos invisíveis e que os humanos ignoravam os perigos de tais seres. Representavam ou proteger-se deles. Manuscritos com encantamento para controlar esses poderes ou proteger-se deles eram conhecidos como as cartas efésias. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos e assim ficaram expostos à doença e à pobreza. E quem era Jesus pensava comparado a esses poderes? Contexto. No início dos anos 60 d.C. até 69 d.C. Reinado de Nero ia bem porque o indefetível burro e filósofo Sêneca comandava o império por ele. Nero havia
reduzidos impostos e banidos os esportes que envolviam mortes na arena. Mas as coisas começaram a mudar depois que ele executou a própria mãe acusada de traição no ano 69. Não, 59. Burro morreu provavelmente em 62. Provavelmente envenenado por Nero. Então, Sêneca pediu para se aposentar. Havia feito fortuna e queria aproveitá-la. Depois disso, quando tomou mais erros políticos, Nero cometia mais eles. Peraí, deixa eu ler de novo. Depois disso, quanto mais erros políticos Nero cometia, mais ele culpava os outros. Paulo e Pedro foram executados nesse período. Nero, por fim, acusou Sêneca de conspiração em 65 e obrigou a cometer suicídio. Então a gente vê que Nero matou um monte de gente. Vamos lá para o capítulo 3. Cristo é a nossa vida. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição como Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos como quem está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida que está em você está morta. A nova vida é a vida real, ainda invisível aos espectadores com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho da morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser, quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus, e por coisa assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viam fazendo tudo isso sem conhecer nada melhor, mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês fazem assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e jogaram no fogo. Agora estão vestidos com a roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. E cada um traz a sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeus e não judeus, religiosos e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro e estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês, compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápido em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito de que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidas com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço em sua vida. Orientem uns aos outros usando bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo o mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus o Pai em cada passo do caminho. Esposas, compreendem e apoiem os maridos, submetendo a eles da forma que honre o Senhor. Maridos, amem a sua esposa. Não hajam como aproveitadores dela. Filhos, façam o que seu pai manda. Isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não faça apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembre-se que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz o trabalho de má qualidade terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre ou
serviço mal feito de vocês. Então aqui Paulo fala sobre vários assuntos, fala sobre abandonar a vida velha e fala também sobre relações interpessoais de casamento, como esposas e maridos, filhos, relações parentais e relações de servir. Não é só porque a gente é cristão que a gente pode fazer o que a gente bem entender, da forma que a gente quer. Então, façamos as coisas com excelência. Então, essa é a leitura de hoje, Colossenses 3. Até amanhã. Não sei o horário, mas até amanhã.